O capítulo 18 do Evangelho de João é um dos momentos mais dramáticos e cruciais da Bíblia. Ele marca o início da paixão de Cristo, cobrindo desde a traição no Getsêmani até o julgamento perante Pilatos. Aqui está um resumo detalhado, versículos por versículos para facilitar a compreensão. 1. A prisão no jardim, versículos 1-11. Após a oração sacerdotal, Jesus e os discípulos atravessam o ribeiro de Cedron e entram em um jardim, conhecido nos outros evangelhos como Getsêmani. V1:3. Judas Iscariotes, conhecendo o local de oração de Jesus, guia uma tropa de soldados romanos e guardas dos judeus, armados e com lanternas. V4:6. Jesus, sabendo de tudo, toma a iniciativa e pergunta: a quem buscais? Ao responderem Jesus Nazareno, ele diz: sou eu. O poder dessa declaração faz com que os soldados recuem e caiam por terra. V7:9. Jesus pergunta novamente e pede que deixem seus discípulos irem embora, cumprindo sua promessa de não perder nenhum deles. V10 de novembro. Pedro, num ímpeto, corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus o repreende, ordenando que guarde a espada, pois ele deve beber o cálice dado pelo Pai. 2. Jesus perante Anás e a negação de Pedro, versículos 12 e 18. Jesus é amarrado e levado primeiro a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote oficial daquele ano. V12:14. O texto destaca que Caifás era aquele que aconselhara que convinha que um homem morresse pelo povo. V15:18. Pedro e outro discípulo, provavelmente o próprio João, seguem Jesus. João consegue entrar no pátio por ser conhecido do sumo sacerdote e ajuda Pedro a entrar. Lá, interpelado por uma criada, Pedro nega Jesus pela primeira vez. 3. O interrogatório de Anás, versículos 19-24. V19:21. Anás questiona Jesus sobre seus discípulos e sua doutrina. Jesus responde que sempre falou abertamente que o sacerdote deveria perguntar aos que o ouviram. V22:24. Um dos guardas esbofeteia Jesus por sua resposta. Jesus questiona a injustiça da agressão. Anás, então, envia Jesus amarrado para Caifás. 4. A segunda e terceira negação de Pedro, versículos 25-27. Enquanto Jesus é interrogado, Pedro continua se aquecendo ao fogo no pátio. V25-26. Ele é questionado novamente por outros e por um parente de Malco, o homem cuja orelha Pedro cortara. Pedro nega ambas as vezes. V27. Imediatamente, o galo canta, cumprindo exatamente a profecia de Jesus. 5. Jesus perante Pilatos, versículos 28-40. Pela manhã, levam Jesus de Caifás para o pretório, palácio de Pilatos. Os líderes judeus não entram para não se contaminarem para a Páscoa. V28:32. Pilatos pergunta qual a acusação. Os judeus dizem que ele é um malfeitor. Pilatos sugere que o julguem pela lei deles, mas eles admitem que não têm autoridade legal para executar ninguém, cumprindo a profecia sobre o tipo de morte que Jesus teria. V33:35. Pilatos entra no pretório e pergunta: és tu o rei dos judeus? Jesus questiona se essa pergunta vem do próprio Pilatos ou de terceiros. V36:38. Jesus faz a declaração icônica: o meu reino não é deste mundo. Ele explica que veio para dar testemunho da verdade. Pilatos, cético, faz a famosa pergunta retórica: que é a verdade? V39:40. Pilatos volta ao povo dizendo não achar crime em Jesus. Ele tenta usar o costume da libertação de um preso na Páscoa para soltá-lo, mas a multidão grita pedindo a liberdade de Barrabás, que era um salteador. Temas centrais do capítulo: a soberania de Jesus. Mesmo sendo preso, Jesus demonstra controle total da situação. A fraqueza humana, contrastada pela coragem de Cristo, vemos a traição de Judas e a negação de Pedro. A natureza do reino. Fica claro que a missão de Jesus não é política ou militar, mas espiritual e baseada na verdade. Evangelho de João é uma narrativa densa que transita da serenidade do espírito para a violência do julgamento humano. Abaixo, apresento um resumo literário estruturado sobre os eventos e os contrastes apresentados no texto. 1. O confronto no jardim, V1:11. O cenário inicia-se no ribeiro de Cedron.
O que deveria ser um momento de refúgio transforma-se em um palco de traição quando Judas Iscariotes lidera uma tropa armada ao encontro de Jesus. A majestade no caos, Jesus demonstra plena ciência de seu destino. Ao identificar-se com a expressão "sou eu", a força de sua presença faz com que os captores recuem e caiam por terra. O impulso de Pedro, em um gesto de resistência física, Pedro decepa a orelha de Malco. Jesus, porém, interrompe a violência, reafirmando sua submissão voluntária ao cálice do sacrifício determinado pelo Pai. 2. O Calvário das Negações, v. 12, 18, 25, 27. Enquanto Jesus é levado amarrado para enfrentar o poder religioso, Anás e Caifás, ocorre um drama paralelo no pátio, a queda moral de Pedro. A fragilidade do discípulo, contrastando com a firmeza de Cristo, Pedro é confrontado 3 vezes por servos e guardas. Em cada uma, ele nega o Mestre. O despertar, o canto do galo encerra esta sequência, transformando o som cotidiano em um eco doloroso da profecia de Jesus sobre a falibilidade humana. 3. O interrogatório religioso, v. 19, 24. Perante Anás, Jesus é questionado sobre sua doutrina. A verdade aberta, Jesus defende que sua mensagem nunca foi oculta, desafiando a legalidade de um interrogatório que ignora o testemunho público. Mesmo diante da agressão física de um guarda, ele mantém a dignidade, questionando a razão da injustiça. 4. O embate de reinos, Jesus e Pilatos, v. 28, 40. A cena desloca-se para o pretório, onde o poder espiritual de Cristo confronta a autoridade política de Roma, representada por Pôncio Pilatos. A natureza do reino. Pilatos busca uma acusação política: "És tu o rei dos judeus", mas Jesus redefine o conceito de soberania: seu reino não é deste mundo, nem se baseia na força, mas na verdade. O ceticismo e a escolha. Pilatos, mergulhado no relativismo, pergunta que é a verdade, sem perceber que a verdade está diante dele. Ao final, o sistema político e o clamor popular culminam em uma ironia trágica: a libertação do criminoso Barrabás em troca da condenação do inocente. Temas literários em destaque. Soberania e controle. Jesus não é uma vítima passiva, ele conduz os diálogos e aceita o destino com autoridade. Ironia dramática. Os líderes judeus evitam entrar no pretório para não se contaminarem para a Páscoa, enquanto planejam a morte daquele que consideram o Cordeiro de Deus. Dualidade. O texto trabalha o tempo todo com opostos, luz e trevas, o reino terreno e o espiritual, a mentira, negação de Pedro, e a verdade, confissão de Jesus.